Sim. Hypa o vídeo aí, por favor. Tudo aquilo que está acontecendo com seu irmão, saiba que é tudo culpa sua, Anabel. Você se sente frustrada? Agoniada? Há um sentimento de amargura em seu peito? Ele está partindo e vai embora, e você não pode fazer nada. Ah, credo, que nojo, minha boca tá cheia de terra. Hã? Ih, rapaz, isso aqui é um túmulo. Que estranho, eu não consigo me lembrar de como eu vim parar aqui. Bom, acho que tanto faz. Por enquanto eu devo apenas ir direto pra... Hã? Ah, opa, você já chegou, meu querido observador cauteloso. Sabe, eu sempre fico pensando se é você quem chega de fininho e por conta disso eu não consigo te ver, ou se minha visão tá tão ruim a ponto de eu nem conseguir enxergar quando você tá chegando. Talvez seja um pouquinho dos dois, né? Enfim, acho que acabei fazendo você esperar um pouquinho demais. Esse vídeo atrasou um bocado pra falar a real. Tanto que até me enterraram pensando que eu tinha morrido. E aliás, falando em morte, eu tava parando pra pensar esses dias que o conceito por trás disso é um tanto quanto bizarro, né? Tipo, a ideia em si da morte é uma possibilidade constante pra praticamente todo mundo. Não é questão de se vai acontecer, mas sim quando. E digamos que você tenha fé que existe outro plano e que a nossa morte não é o fim de tudo. Ainda assim, continua sendo inegável que essa parte que estamos agora, uma hora vai acabar. E eventualmente isso vai acontecer com todos. Menos pra aqueles que já estão mortos de alguma forma. Essa frase saiu bem mais Ed do que eu queria. Na verdade, ficou bem vergonhoso. Eu sabia que eu deveria ter apagado isso do roteiro. Enfim, não sei o porquê esses pensamentos vieram do nada. Mas, de qualquer forma, vamos sair desses papos de morte por enquanto, porque tem algo que eu quero mostrar pra vocês. Eu tinha deixado por aqui em algum lugar. Peraí, eu acho que tá aqui. Não, aqui também não. Isso é um problema. Afinal, sem essa coisa, a gente não pode sair daqui. Onde mais será que eu poderia ter deixado isso, hein? Ah, olha só, esse mapa era exatamente o que eu tava querendo. Que coincidência extremamente conveniente ele cair do céu. Peraí, essa piada já não tinha sido feita em outro vídeo? O roteirista deve estar ficando com preguiça de pensar em algo novo. Enfim, o que importa é que tá aqui o que eu tava procurando. Basicamente, isso é um mapa que vai nos guiar até o nosso objetivo. Mas, como vocês podem ver, até chegarmos lá tem um longo chão pela frente. E o jeito mais rápido é ir cortando o caminho por essas águas. Só que eu não tô muito afim de nadar, sabe? Afinal, eu não tenho boas memórias com isso. Momento flashback. Ufa, finalmente cheguei na superfície. Não me levem a mal, mas eu não gosto muito do oceano. Afinal de contas, ele é um dos responsáveis por minha pele ter ficado desse jeito. É um fenômeno bem interessante, na verdade. Isso acontece por conta de uma coisa chamada livor mortis. Basicamente, quando o sangue se acumula na parte inferior... Fim do momento flashback. Enfim, de qualquer forma, eu já aluguei um barco por aqui, então agora a gente só tem que encontrar ele. O único pequeno impasse em relação a isso é que eu não tenho a mínima ideia de onde ele tá. Sabe, é que eu meio que acabei alugando o barco de um perfil anônimo na internet. Mas não priemos cânico, afinal ele disse pra mim que não importa o que eu fizesse, eventualmente eu iria chegar nele de um jeito ou de outro. Envolvia algo relacionado ao meu destino ou alguma coisa assim, eu sei lá. Sinceramente, aquele cara ficava falando de uma forma tão enigmática e complicada que depois de um tempo eu
eu só parei de prestar atenção mesmo. Enfim, de qualquer forma, eu acho que a gente tem que ir ao encontro dele, né? Então, o que dá pra fazer por enquanto é continuar seguindo em frente. Me pergunto quanto tempo isso vai levar. Eu espero que não seja muito, porque eu não tô afim de... Ah, peraí, o barco dele tá ali na frente. E acho que aquele deve ser o cara anônimo da internet. Ele é bem excêntrico, eu diria. De qualquer forma, eu fui ensinado a não julgar um livro pela capa. Opa, meu bom senhor, sou eu, a pessoa anônima que alugou seu barco pela internet em um site nem um pouco confiável. Sinceramente, eu tava começando até a duvidar que você fosse real, mas que bom que o senhor existe. Acho que o senhor não é muito de conversar, né não? Bom, de qualquer forma, o importante é a gente chegar no local marcado, então vamos nessa? Isso parece que vai demorar bastante, mas pelo menos vamos ter mais tempo pra conversar, né? Acho que a conversa vai ser só entre mim e vocês, então. Enfim, acho que você já deve ter imaginado, mas existe um motivo pelo qual eu vim pra cá, e eu posso explicar pra você através de uma história. Mas deixa eu fazer isso da forma correta. Opa, tudo tranquilo? Pra quem não me conhece, eu sou HugXQ e bom, no vídeo de hoje eu quero junto com vocês analisar e criar teorias sobre a música O Limbo do Menino Sem Olhos, do Kamaitachi. Quero falar dessa música porque entender a história dela vai ser bastante crucial pra saber o porquê a gente tá indo pra esse lugar marcado no mapa. Mas antes de ir pra análise direta da história, eu tenho que dar alguns avisos prévios bem importantes pra que as coisas não acabem ficando desconexas. Porém, esse aviso vale muito mais pras pessoas que nunca viram meus vídeos antes e principalmente para aqueles que não conhecem nada sobre FHK. Caso você não se encaixe em nada disso que eu acabei de dizer, sinta-se à vontade para pular ou não para a parte em que eu começo a analisar a música em si. Agora, deixa eu começar explicando uma coisa de extrema importância para esse vídeo. Como eu havia citado antes, existe a FHK, a Fábrica de Histórias Kamaitachi, que é basicamente um vídeo no canal do próprio Kamaitachi que ajuda a definir conceitos em relação a tudo que faz parte do mundo das músicas dele, desde símbolos a criaturas e universos. Pessoalmente, eu recomendo você dar uma olhada nesse vídeo do canal dele, caso ainda não tenha visto, porque isso vai te ajudar a absorver as ideias que ele quis passar de uma forma mais concisa. Mas, como eu sei que vai ter gente que não vai estar a fim de ver, seja por preguiça ou por algum outro motivo, eu, como pessoa incrivelmente gentil, esbelto, esperto e astuto que sou, sempre que eu for citar algo relacionado com FHK, eu vou dar uma breve explicação do que é que eu tô falando, pra que não fique confuso pra ninguém, belezura? Por todas as entidades dos primórdios, que modo excessivamente prolixo e labiríntico de se expressar é esse, criatura? Peraí, meu senhor, você consegue falar, é? É evidente que sou mais do que capaz de me comunicar, criatura de intelecto questionável. Intelecto questionável? Eu vivi por mais de milênios e meio de existência consciente, mas jamais deparei-me com uma entidade tão flagrantemente dissociante quanto vós. Você sabe que eu não tô entendendo metade das palavras que o senhor tá falando, né? Era previsível, não nutri expectativas elevadas quanto à vossa capacidade de compreensão, dado o nível alarmante de obstucidade que exalas. Todavia, o que verdadeiramente me instiga nesta peculiar conjuntura é o teu hábito desconcertante de travar diálogos com um absoluto vazio. Diga-me, tua sanidade encontra-se intacta ou há comprometimento neurológico evidente? Eu acho que eu vou precisar de um tradutor pra conseguir entender o que você tá falando. Mas se a pergunta era se eu tenho algum problema na cabeça, o que eu posso responder é que definitivamente eu não tenho absolutamente... Hã? O que foi isso? Enfim, você me atrapalhou no meio de uma coisa bem importante aqui, senhor.
como eu ia dizendo, eu ainda preciso dar um último aviso, que também é de extrema importância. Pra quem não sabe, meus vídeos são feitos inteiramente usando teorias que partem muito de coisas que a minha cachola acha que faz sentido, mas eu definitivamente não sou o dono da verdade. Oh, não me diga que epifania estonteante, o venerado oráculo das eras, outra hora infalível, acaba de reconhecer a sua própria limitação. Estou, sem dúvidas, estupefato. Tal ocasião merece ser eternizada em obeliscos e crônicas para que as futuras gerações possam contemplar o dia em que a infalibilidade tropeçou. Venerado oráculo das eras? Ah tá, ele deve estar sendo sarcástico. É bom, tanto faz. O importante aqui é que por muitas vezes eu provavelmente vou errar. O que, convenhamos, era inteiramente previsível vindo de alguém com vossa natureza notoriamente limitada. Enfim, é por isso que se você acabar discordando de alguma coisa que eu falar, sinta-se livre para deixar nos comentários o que você pensou que fazia mais sentido. Só lembrando, eu quero criar uma comunidade que possa discutir e demonstrar suas ideias com respeito. Não tem necessidade de atacar uma pessoa porque ela não concorda com você. Não vamos ser mente fechada a esse ponto, gurizada. Não consigo entender. Porventura adotaste de forma tão súbita quanto inusitada os modos e tradições da estimada gurizada gaúcha? Hã? Ah, eu achei que ia combinar com a frase, eu acho. Enfim, agora, sem mais delongas, vamos falar sobre a música em si, porque essa introdução já tá ficando bem longa, né? O limbo do menino sem olhos. Lançada há cerca de 3 anos atrás, essa música sempre teve alguns aspectos que eu particularmente considero bastante intrigante e que eu queria explorar mais. Isso porque, além de toda a simbologia presente na sua letra e clipe, ela também menciona coisas que estão relacionadas com outras mitologias e crenças. E é justamente essa parada de misturar coisas que existem no mundo real, somando mais com o fato de tentar desvendar a história e aplicar de uma forma que tudo se encaixe, e faz com que isso seja divertido de certa forma, ao menos pra mim. Inclusive, a gente consegue começar a ver uma parte disso tudo que eu tô falando logo no início da música, onde a gente tem a nossa primeira estrofe. Atravessando o mar com mar, multirão de pessoas comuns, uma moeda pra entrar nesse mar onde não pode nadar. Ok, em relação a essa primeira estrofe, a gente já começa tendo algumas referências bem interessantes. Pra falar a verdade, essa parte inteira ela faz uma referência direta ao mito de Caronte, que pra quem não conhece, o Caronte faz parte da mitologia grega, sendo basicamente o barqueiro do submundo que transporta as almas dos mortos através do rio Estige ou do Aqueronte, que são dois dos 5 rios que atravessam o mundo inferior do reino de Hades. E acho difícil vocês não conhecerem, mas o Hades é o deus do submundo na mitologia grega, sendo aquele que governa o reino dos mortos, que é basicamente um lugar onde as almas podem ir após a morte, só que ele não é exatamente a pessoa que manda as almas pra lá. Pra isso existem outros deuses responsáveis pra fazer o julgamento, mas ele é quem, entre muitas aspas, acolhe as pessoas dentro daquele lugar. Não sei se acolher seria a palavra correta, mas tudo bem. Tem muita gente, inclusive, que acaba confundindo o Hades com o próprio diabo, e até que os conceitos são parecidos em alguns aspectos pra falar a real, mas tem certas diferenças entre eles, acredito que principalmente em relação à personalidade. Ainda assim, acho que não vale a pena listar mais coisas sobre ele nesse vídeo, porque eu não tô fazendo nenhuma biografia dele ou algo assim, mas quem sabe num próximo, hein? Enfim, voltando pro Caronte, a sua função é levar as almas dos recém-mortos até o reino de Hades, mas somente se elas tiverem sido devidamente enterradas e pagarem a travessia. Os que não quitarem o preço exigido carecem de mérito para dividir o convés desta embarcação sob minha tutela. Hã? Ah, sim, acho que faz sentido. Eu só não esperava que você anunciasse pela internet a travessia de barco. Tipo, tirando o fato do site em si ser meio esquisito e pra falar a verdade parecer um baita de um golpe, essa medida parece meio desesperada, né não? As contas estavam ficando apertadas ou algo assim? Na verdade, surgiram posteriormente certos oportunistas munidos de embarcações barulhentas, movidas por artifícios mecânicos grotescos, capazes de carregar multidões. E esses insolentes sem honra ou tradição passaram a
usurpar a minha função ancestral de forma sorrateira, dilapidando meu ofício centenário pouco a pouco. Ofício centenário, lá ele. Diante de tão ignóbil concorrência e da progressiva escassez de almas esclarecidas, fui forçado a adotar métodos alternativos, ainda que inferiores à grandeza do legado que represento. Ah, saquei. Então chegou uma rapaziada que tinha uns barcos movidos a motores e você acabou ficando pra trás, né? Por isso que tu criou o site, tu não tava mais tendo clientela. De fato, fui incapaz de sustentar com a dignidade de outra hora minha subsistência mensal. Fui, pois, compelido a lançar mão de medidas que me permitissem alcançar, ainda que por vias menos honrosas, o montante necessário para prover o sustento daqueles que dependem de mim. Eu sou pai. Pai de 3 pequenas almas inocentes e esposo de uma companheira cuja ternura sustenta esse velho coração cansado. Não posso, eu não posso falhar com elas. Ainda que o mundo se mostre cruel e as marés se voltem contra mim, hei de encontrar um caminho. Eu sei que os ventos hão de mudar. Caramba, eu não esperava que isso fosse algo tão... Isso deve estar sendo bem difícil pra você. Escuta, não é muito, mas toma aqui. Você... Por que... Em nome das forças que regem esse mundo, está me estendendo auxílio? O que em mim julga digno de tal gesto? Quê? Como assim? Você é alguém que tá lutando diariamente pra ajudar sua família. Acredito que você é muito mais do que digno. É uma pena não conseguir ajudar mais do que isso. Foi mal aí. Não, jovem. Por obséquio, não se desculpe. Sou eu quem deve expressar gratidão por teu gesto inesperado. Confesso sem pudor. Essa é a primeira vez em séculos que alguém estende a mão a esta velha casca endurecida. Eu não imaginava que tal coisa ainda existisse nesse mundo. Como é mesmo o termo? Ah, sim. Gentileza. Obrigado, jovem, de verdade. Ah, de boas, pô. Enfim, onde a gente tava mesmo? Sobre a parte do Caronte. Existe uma certa taxa, entre aspas, que deve ser paga pra entrar. Inclusive, ela é citada na terceira frase dessa primeira estrofe, onde é dito uma moeda para entrar. Basicamente, ainda na mitologia grega, os mortos recebiam uma moeda chamada óbulo, sob a língua ou nos olhos para pagar o Caronte. O seu valor literal era baixo, mas o seu significado espiritual era bem grande. Gente, ela não é pequena nem grande. O que ela é? É enorme. É como se isso garantisse a travessia da alma para o outro lado da vida. Inclusive, existe uma simbologia até na forma como elas eram colocadas, tipo, se fosse sob a língua, simbolizava o último gesto antes de se calar para sempre. Se fosse sobre os olhos, estava ligado à ideia de fechar os olhos para o mundo dos vivos. Mas a questão é, o que aconteceria caso a pessoa não tivesse uma moeda? Aqueles que não possuírem sequer uma moeda verão seu destino selado na margem do rio Estige ou Aqueronte, condenados a vagar eternamente em tormento como um limbo perpétuo, sem descanso ou progresso, presos entre mundos. Exatamente. Basicamente, sem uma moeda, a alma ficaria presa em um limbo eterno sem descanso ou avanço. E, inclusive, isso poderia representar algumas coisas, como que a pessoa teve uma morte trágica, seja por suicídio, falta de ritos adequados ou pelo esquecimento da família. E existem também alguns outros significados simbólicos por trás dessa moeda. A gente consegue ver eles a partir da última frase dessa estrofe, onde é dito nesse mar onde não pode nadar. No caso, isso seria uma referência direta ao preço de aceitar a morte ou atravessar um trauma. Essa frase, o mar onde não pode nadar, refere-se a algumas coisas como o pagamento pelo esquecimento. Basicamente, ao atravessar o rio, a alma também bebia da água dele, e isso fazia com que o indivíduo esquecesse da sua vida anterior. E inclusive, o próprio óbulo era uma marca como essa troca de identidade, quem você era pela paz do esquecimento. A segunda coisa seria o reconhecimento da morte. Quando você pagava o Caronte, era como admitir que a vida acabou. O óbulo é como um ritual de aceitação dessa sua nova condição. E por último, a linguagem simbólica. A moeda óbulo por si só pode ser vista como um bilhete de ida, digamos assim. É como um símbolo de que o morto ainda tem algum valor, dignidade e destino, mesmo depois da vida. Algo interessante de se destacar é que essa ideia inteira que eu tô falando pra vocês, ela tem influência em outras culturas. Por exemplo, no antigo cristianismo, embora que existisse aquela parada de que eles condenavam qualquer tipo de rito considerado pagão, a ideia de sepultar com objetos pra outra vida continuou existindo. E pra quem já assistiu a série Vikings, lá eles colocavam armas, ouros e objetos
objetos pessoais em navios para depois queimar as pessoas com seus pertences. Os egípcios, por sua vez, usavam amuletos e textos funerários para guiar... Os egípcios, por sua vez, usavam amuletos e textos funerários para guiar a alma como uma outra forma de pagar, entre aspas, o caminho para o além. Ou seja, mesmo que de forma paralela à mitologia grega, diversas crenças seguiam esses mesmos conceitos da sua própria maneira. Então vamos lá, de tudo que vimos até agora, o principal ponto aqui foi o Caronte. Como eu já havia dito antes, ele é o responsável por conduzir as almas pelo rio que separa o mundo dos vivos e dos mortos. E na estrofe seguinte dessa música, a gente consegue ver uma coisa diferente no clipe. A partir do canto direito da tela surge dois personagens, sendo o primeiro, obviamente, o menino sem olhos, que tem o nome citado logo no título da música, e eu acho que não tem necessidade de explicar o porquê eu sei que é ele, né? Acho que é bem fácil de saber por conta da aparência dele. Digo isso de um sem olhos para outro sem olhos. E enfim, do lado dele temos o que, de acordo com o que vimos até agora, seria o Caronte. Então já sabemos quem são as pessoas desse clipe, ao menos até o momento. Algo que eu acho interessante de se destacar é que no título é mencionada a palavra limbo, indicando que o garoto está nesse limbo, e pra quem tem a memória tão curta quanto a minha e já não lembra mais, eu havia mencionado essas palavras antes. Basicamente, quando a pessoa não tinha o óbulo, que era a moeda para o Caronte, a sua alma ficava presa na margem do rio Estige ou Aqueronte, vagando em sofrimento em um eterno limbo. E isso muito provavelmente pode ser o que estava acontecendo com esse menino, mas acho que ainda falta algumas evidências para comprovar isso de forma definitiva. Então vamos continuar seguindo para a próxima estrofe e mais pra frente retornamos com isso. Na próxima parte temos o seguinte: Eu procuro alguém do meu sangue, se perder eu te acho. Eu procuro alguém do meu sangue, se perder eu te trago pro meu barco. Ok, a partir dessa estrofe, muita coisa começou a se encaixar na minha cabeça. E pra fazer vocês começarem a entender o que eu pensei, eu vou fazer uma simples pergunta. O que é necessário pra chegar até o Caronte? Meio que tudo tá em volta da resposta disso, afinal, o único meio de chegar até esse lugar É estando morto. Exatamente, de forma mais específica, o Caronte é como uma passagem que existe pros mortos irem até o reino de Hades. Ou seja, quando uma pessoa morre e vem parar aqui, ela deve percorrer os rios desse lugar através do Caronte, pra que possa então chegar até lá. Mas existe um porém. Caso a pessoa tivesse uma morte trágica, ela não iria receber a moeda. E sem a moeda, ela iria ficar vagando em um limbo eterno. E pra falar bem a real, eu imagino que esse seja o caso desse menino. E por conta dele estar procurando por alguém, a conclusão que eu acabei chegando é que a morte dele pode estar relacionada com outra pessoa. E pra confirmar ainda mais essa teoria, eu vou... Aguarde um instante, jovem. Uma inquietação se insinua em minha mente como névoa densa sobre as águas calmas. Como bem disseste, é condição inexorável estar morto para cruzar o meu caminho. Todavia, há um detalhe que não me escapa. Possuo a habilidade rara e maldita de enxergar a essência das almas. Com ela, sou capaz de examinar o fio tênue que as prende ao plano dos vivos ou a entrega ao domínio das sombras. Costumo não me ocupar com tal leitura, pois os que chegam a mim já são, por definição, cadáveres sem retorno. No entanto, em ti percebo algo dissonante. Tua alma, ela... Não tem nada, né? Pois é, em tese era pra eu ser tipo um morto-vivo. Eu confesso que só comecei a entender melhor isso há pouco tempo, então não sei 100% como funciona. Mas o que eu sei é que tudo começou quando minha pele ficou azul. Depois disso, me tornei capaz de transitar entre a vida e a morte. Talvez, por não ser identificado como nenhum dos dois lados, eu possa andar livremente por qualquer que seja os universos. É como se eu não pertencesse a nada daqui. Compreendo. Contudo, permita-me adverti-lo. Tal condição poderá revelar-se problemática caso insistas em permanecer nos domínios de Hades. É, eu já imaginava. Por não ser totalmente morto, é possível que ele não goste muito da minha presença naquele lugar. Mas não se preocupa com isso não, eu não planejo ficar muito tempo mesmo. Na verdade, eu só vim porque eu preciso buscar uma coisa que ficou guardada naquele lugar. Enfim, agora voltando pra minha teoria, como eu tinha dito, eu acredito que a morte daquele menino pode estar relacionada com essa pessoa por quem ele chama. E a gente consegue ir entendendo isso melhor a partir da próxima estrofe, que é a seguinte. Atravessando o mar com mar, mutirão de fantasmas. Eu sou só uma alma penada que brotou pra cá, Te procuro no raso do mar, na beira da praia. Se perdeu eu te arrasto pro mar, pra dentro do meu barco.
Ok, eu quero começar falando sobre a frase atravessando o mar com uma mutirão de fantasmas. Isso era algo que eu não tinha enfatizado tanto antes, porque eu queria falar mais sobre nesse exato momento. Basicamente, lá na primeira estrofe é dito essa mesma frase, só que com uma pequenininha alteração. Ao invés de fantasmas, a frase era atravessando o mar com uma mutirão de pessoas comuns. E essa troca de pessoas comuns para fantasmas nessa estrofe me indica o seguinte: durante a travessia do menino por aquelas águas, ele pode ter acabado encontrando outras almas pelo caminho. Tanto que ele fala frases como "se perdeu, eu te arrasto pro mar, pra dentro do meu barco". E no caso, eu acredito que essas frases referem-se realmente a pessoas que ele encontrava enquanto ele estava tentando seguir em frente. Mas algo que me chama atenção é que logo quando essa estrofe termina, os fantasmas que são mencionados na letra voltam a aparecer. E isso de certa forma se torna um ciclo durante o clipe. Os fantasmas aparecem, somem, a frase volta a ser pessoas comuns, depois eles se tornam fantasmas de novo e então eles reaparecem. E a forma como eu consegui de entender essas trocas entre pessoas comuns para fantasmas é a seguinte: as almas que seguiam junto com o menino muito provavelmente não obtiveram o óbolo, e no meio do processo de tentar encontrar alguma forma de conseguir essas moedas em meio àqueles rios, eles acabaram desistindo de tudo, um por um. Então, de uma forma mais clara, as pessoas se juntavam ao menino e depois eram levadas, e ele continuava vagando sozinho, o que me levantou uma dúvida: o que faz com que ele seja diferente? Por que ele não desistiu como as outras almas fizeram? E é agora que eu volto naquela parte onde eu disse que possivelmente a morte desse menino pode estar relacionada com aquela pessoa por quem ele chama. E isso é demonstrado de uma forma muito mais nítida pra gente logo na próxima e última estrofe. Sou só um menino sem olhos, procurando você, ó Anabel. O Caronte levou meu horizonte, o Caronte levou meu horizonte, horizonte. Ok, foi nos revelado finalmente qual era o nome dessa pessoa que ele tanto procurava. E aconteceu alguma coisa com o Caronte que tava levando ele ali no fim, mas antes de falar sobre isso, acho interessante citar uma coisa. Durante as duas primeiras frases, uma metáfora extremamente intrigante é criada. Primeiro, é falado que ele é apenas um menino sem olhos, mas em seguida é dito que ele está procurando a Annabelle. E vocês não acham isso um pouco redundante? Uma pessoa sem olhos, uma pessoa que não consegue enxergar em busca de algo na qual ela nem sequer consegue ver. Vendo de outra forma, é como se esse menino, mesmo com o destino selado, sem possibilidade nenhuma de mudar o seu futuro, ainda assim não havia aceito a sua morte. Mesmo que ele não pudesse ver um caminho, mesmo que ele não enxergasse o fim, mesmo assim, ele continuava seguindo em frente, vagando por aqueles rios, perdendo inúmeras pessoas pelo caminho. E é até estranho de pensar dessa forma, porque não importava quanta gente se juntasse a ele, no final, ele sempre continuava sozinho, destinado a vagar eternamente para sempre. Ou, ao menos, era isso que eu pensava, mas algo aconteceu no meio disso. Sabe, eu poderia dizer que simplesmente foi a sua insistência que quebrou o ciclo sem fim dele, mas além de ser um desfecho bem preguiçoso, seria um tanto quanto chato. Então eu tentei ir um pouquinho mais a fundo nessa história. E não importava o quanto eu pensasse, tudo sempre me levava para um nome, ou melhor, um vínculo. Annabelle. Não temos certeza do que ela é para aquele menino. Ela pode ser uma amiga, uma irmã, ou até mesmo algo mais complexo, como uma parte de si que morreu junto com a sua vida passada. Tudo bem, essa última parte é só viagem minha. Só que no final, saber disso não é tão importante quanto parece, ao menos para o que queremos. O que realmente precisamos ter em mente é que o menino nutre de um amor muito grande por essa pessoa, tanto que ele vagou por um longo tempo em um vazio completo sem saber para onde ir. E o único motivo para ele não ter parado em nenhum momento é que ele queria ver ela. Ele precisava achar a Annabelle. Mas e quanto a Annabelle? Sabemos tão pouco dela. Será que ela se importa tanto com o menino quanto o menino se importa com ela? Bom, o que acontece no final desse videoclipe me ajudou a decidir qual era a minha resposta para essa pergunta. Então vamos lá. Basicamente o que acontece aqui na parte final é que essa frase, o Caronte levou o meu horizonte, é repetido umas 2 vezes. E eu nem cheguei a comentar, mas isso por si só deve significar como se o Caronte tivesse tirado o futuro dele, a sua direção, o horizonte do qual ele fala. Até porque
porque tecnicamente, se a gente parar pra pensar, a única coisa que separa o menino da Annabelle era o Caronte. Afinal, era ele que tinha que levar o menino até lá, mas aí que vem a parte intrigante que me deixou relativamente pensativo por um tempinho. Tá, talvez tenha sido bastante tempo, mas não importa porque eu consegui chegar numa conclusão. Basicamente, depois de ser repetido a palavra horizonte algumas vezes, a gente consegue ver o Caronte desaparecendo em meio ao vento. Isto beira o absurdo. Como poderia um Caronte, por qualquer razão que fosse, abandonar sua função primordial? Somos figuras do eterno, incumbidos de um dever imutável, selado desde as eras primeiras. Cabe a nós permanecer interruptamente no âmago do submundo, cumprindo nosso ofício de barqueiros. Enquanto houver almas a cruzar os rios da morte, cessar seria trair o próprio tecido do destino. Eu sei que a primeiro momento isso pode ser relativamente estranho. Realmente, na mitologia grega, o Caronte não some ou sequer desaparece. Por isso, o que eu acredito que tenha acontecido aqui é só uma adaptação que o Kamaitachi fez mesmo. Basicamente, assim que o dever do Caronte é cumprido, ou seja, ele consegue levar a alma que ele estava carregando até o reino de Hades, ele desaparece e retorna pro cais, pronto para levar outras almas pro mesmo destino. Sim, admito que tal hipótese possui certa plausibilidade. Ainda assim, faz-se necessário esclarecer. Não, eu não desapareço como nessas historinhas fantasiosas que você conta aí. Cada vez que conduzo uma alma até os domínios de Hades, retorno sozinho em silêncio, remando contra as brumas eternas de volta ao cais, onde o ciclo recomeça incessantemente. Isso parece ser uma rotina bem cansativa e repetitiva. Ainda assim, fico feliz que você não desaparece, porque senão eu ia provavelmente ficar preso nesse lugar. Ou ia ter que voltar nadando, mas sinceramente eu acho que eu preferia ficar preso aqui do que fazer isso. Eu não tô afim de voltar pra água. A gente tem uma visão do menino chegando até essa ilha enquanto ele vê uma garota que dá pra deduzir logicamente que ela seria a Annabelle. Só que algo tá meio estranho aqui, vocês não acham? Tipo, por que ela tá com as mãos nos olhos? Bom, na verdade isso é bem simples, afinal, alguns segundos depois ela abaixa os braços e então uma caixa com olhos dentro é mostrado pra gente. Essa parte aqui, ela diverge da teoria de muitas pessoas, mas o que eu vou falar agora são peças fundamentais tanto pra chegar no final dessa história quanto pra responder minha pergunta anterior. Vocês lembram, não é? Eu tinha perguntado se a Annabelle gosta tanto desse menino quanto ele gosta dela. A propósito, a resposta é simples. Sim. Ela se importa tanto com esse menino que colocou a vida dele em prioridade até mais do que a sua própria. Vamos lá, deixa eu explicar isso direito. Existe uma informação importante que eu tive que ocultar de vocês até agora. Sabe lá naquele momento onde a mutirão de fantasmas aparece, acontece uma pequena coisinha antes deles serem mostrados que eu não havia mencionado. Basicamente, o menino coloca as mãos dentro das águas e retira dois objetos que se assemelham bastante com duas pedrinhas. E em seguida, ele coloca ela nos olhos, e é aí então que os fantasmas aparecem. A questão é que ele faz isso diversas vezes durante o clipe, e assim como o Caronte desaparecendo no final, essa parte eu também acredito que foi um conceito criado do próprio Kamaitachi. Na verdade, tá mais pra um conceito que foi infundido, digamos assim. Isso tudo está começando a enredar-se numa confusão lamentável, meu jovem. Até eu estou tendo dificuldades para acompanhar esse emaranhado de desvaneios. Foi mal, isso pode ter acabado ficando mais difícil de explicar do que eu pensava. Mas eu acredito que agora vai ficar mais fácil de entender. Vocês lembram que eu havia dito do óbulo, aquela moeda? Caso você não tenha ela, você vai ficar vagando sem fim em um limbo eterno. E essa era a situação que o menino se encontrava. A alma dele não tinha sido aceita pelo Caronte. Muito provavelmente em vida ele deve ter tido algum tipo de morte trágica e acabou parando desse jeito. E uma coisa que é interessante de reparar é que a forma como Kamaitachi resolveu de representar essas almas que estavam perdidas era tirando os olhos delas. Tanto que se você olhar o menino ou para as pessoas que estão no barco, todos, sem exceção, não têm olhos. E agora a questão é, como o menino fez para sair desse limbo eterno e ir para o reino de Hades? Então, a resposta para isso é que ele não conseguiu sair por conta própria e ele não foi pro reino de Hades. Por todos os deuses do submundo, meu jovem, juraste trazer clareza, mas o que fizeste foi lançar-me num redemoinho ainda mais caótico de confusão. Explicar, disseste, chamaria isso de tortura dialética. Calma, meu senhor, a explicação não acabou ainda. Basicamente, o que aconteceu aqui foi que a Annabelle quem trouxe ele de volta. No caso, ela teria feito uma troca, e esse foi o conceito que eu falei que o Kamaitachi tinha infundido. Afinal, ela não tinha uma moeda daquelas para trazer o menino de volta. Então, a solução que ela encontrou para fazer a troca equivalente foi dar os seus próprios olhos. No caso, é como se a Annabelle tivesse trocado de lugar com o menino, para fazer ele voltar à vida e tirar
tirá-lo daquele limbo eterno, ela deu seus olhos pra ele, e então, no final, ela meio que trocou de lugar com ele, fazendo com que ela morresse em seu lugar, entenderam? E outra prova que comprova mais ainda isso é o lugar que eles estão no final. Apenas olhem pra esse fundo e me digam, isso parece o submundo pra você? Realmente parece o reino de Hades? Não, isso é a Terra. Então, basicamente, ao dar a sua vida, ela conseguiu fazer o menino voltar do limbo eterno que ele estava preso. No final, aquelas tentativas de chamar alguém incessantemente não é porque o menino estava em busca de resgatar alguém. Na verdade, o tempo todo aquilo era um grito de ajuda. Ele não queria vagar pela eternidade naquele lugar, ele queria viver. E ao ver isso, Annabelle resolveu que não poderia deixar ele sofrendo para sempre. Foi então que ela resolveu dar a sua vida para, em troca, poder salvar a dele. Think I wanted to stay. City of stars, are shining just for me. City of stars, you never shine so brightly. Sinceramente, ainda houveram algumas dúvidas que percorreram minha cabeça no final, como o que ocasionou a morte do menino, ou o que aconteceu com a alma da Annabelle depois da sua morte. Tipo, aquilo contou como uma morte trágica? Ela vai ficar pra sempre em um limbo eterno como o menino estava antes? E pra isso, infelizmente, eu não tenho as respostas concretas pra confirmar nada. De fato, não sei bem o que pensar desse desfecho. Foi uma narrativa árdua de se digerir, tortuosa, densa e por vezes dolorosa. Mas seja como for, chegamos ao teu destino. Aconselho-te a não perder tempo. Vá, procure logo aquilo que vieste buscar neste lugar sombrio. Pois se Hades perceber tua presença fora do devido curso, temo que nem mesmo minha intervenção será suficiente para livrá-lo das consequências, meu jovem. Tudo bem, não se preocupa, eu volto já já. Então, esse é o reino de Hades. Sinceramente, eu acho que é melhor eu seguir o conselho do senhor e não ficar muito tempo nesse lugar. Ah, aliás, gente, aproveitando que eu tô andando até esse meu objetivo e vocês sempre me seguem, independente pra onde eu vá, eu tenho que falar algumas coisas sobre a história do limbo do menino sem olhos. Como eu já havia mencionado antes, eu criei essa história usando em base muito de como eu acreditava que eram as coisas. Tentei ser fiel à minha mente até o final, mas já imagino que outras pessoas podem ter interpretado bem diferente de mim. Até porque eu mesmo criei outros finais pra essa história. Teve um, inclusive, onde o menino comia as almas que encontrava pelo caminho. Outro que ele se tornava o próprio Caronte no final. Enfim, foram vários pensamentos que eu tive. Por isso, se você pensar em alguma... teoria e tiver vontade de contar, fica à vontade pra colocar ela nos comentários que eu vou adorar ler elas. Enfim, acho que eu tô chegando perto do meu objetivo. Se eu não me engano, ficava por aqui. É isso, exatamente isso aqui. Finalmente eu achei essa bendita dessa chave. E agora, depois de tanto tempo, eu tenho a possibilidade de consertar os meus erros na palma da minha mão. E eu não vou desperdiçar essa chance. E acredito que seja isso. Essa foi a história da música do Limbo do Menino Sem Olhos, do Kamaitachi. Espero que vocês tenham gostado. Sinceramente, esse vídeo deu um trabalhão pra ser feito. E já deve fazer um tempinho que eu não posto nada, então eu estaria mentindo se eu falasse que eu não tô com medo do desempenho que isso aqui vai ter. Ainda assim, eu fico muito feliz, porque se você tá me escutando agora, significa que você assistiu até o final, né não? Ou você pode só ter pulado pra essa parte do vídeo e eu tô parecendo um idiota falando agora, mas enfim. Eu de verdade agradeço muito o apoio que vocês me dão. Eu sempre quero fazer isso com muito carinho e deixar as coisas cada
cada vez mais especiais. Dessa vez, eu tô tentando inserir mais historinhas e diálogos dos meus personagens, e espero que vocês tenham gostado dessa ideia. Só que, no meio disso tudo, agora que eu percebi que o aviso que eu tinha dado lá no começo do vídeo, eu acabei esquecendo de mencionar, né? Mas, basicamente, a coisa mais importante nos termos da FHK que é apresentado nessa história seria a transição dos mundos, que é uma mescla do universo mundano, que é o mundo onde os seres humanos vivem, e o universo encantado, que seria onde o reino de Hades fica. Sinceramente, eu acredito até que o Hades pertença ao universo primordial, sendo uma criatura extremamente poderosa de lá. Acredito também que em escala de calamidade, ele ocupa o topo da hierarquia, talvez ficando atrás de alguns outros personagens, como o Treco ou o Rei dos Ratos. Porém, eu acho que o reino dele em si fica dentro do universo encantado. Mas isso, claro, é só especulação, afinal, um dos motivos pelo qual eu não fiquei tanto em cima dessa tecla nesse vídeo é porque, primeiro, Hades não aparece em nenhum momento do videoclipe, nem sequer tem seu nome citado, e mesmo sendo praticamente fato que ele existe de alguma forma na FHK, até porque a gente tem o Caronte nessa música, então em tese é pro Hades existir também, mas ainda assim não teria muito como eu ter certeza de nada sobre ele, nem sobre quais são seus poderes, seus objetivos. Na verdade, não dá nem pra saber se o nome dele seria Hades mesmo, porque o Kamaitachi geralmente quando faz uma música sobre uma figura que já existe, ele usa ela como base pra misturar a cultura daquilo junto com o universo dele. Ao menos é o que a gente consegue ver em algumas outras músicas onde ele faz adaptação em cima de algo. E não é que ele não poderia só adicionar o Hades exatamente como ele é, só que eu não acredito que ele faria isso. Então acaba que eu não tenho muito como ter noção do que ele faz e de como ele é, e se eu fizesse ia ser uma pura especulação baseada em delírios da minha mente, tipo igual a tudo que eu faço aqui. De qualquer forma, foram essas explicações e eu já tô me alongando pra caramba. Eu só queria dizer muito obrigado por ver o vídeo até aqui, agradeço de coração a todo mundo que ficou até o final, sério, vocês são incríveis demais. E é isso, valeu e tchau. Bom, finalmente chegou a hora de resolver esse assunto que ficou pendente por tanto tempo. Hã? Peraí, cadê aquele senhor que tava com o barco? Não me diz que... Ora, eu estou aqui, seu jovem tolo. Apenas me afastei por um instante, afinal as ondas caprichosas, como sempre, conduzem o barco à sua própria vontade. Ou por acaso acredita que estas águas do submundo se curvam ao meu comando? Eu só tava com medo de que você tivesse ido embora, isso já aconteceu uma vez comigo, sabe? Momento Flashback, parte 2. Motorista moribundo? Alô? Tá por aí? Você prometeu que ia voltar, né? Vixe, será que ele me esqueceu? Fim do momento Flashback, parte 2. Traumas, sim, são intrincados, compreendo. Mas chega disso agora. Vamos logo, criatura desmiolada. Esqueceste por acaso que Hades ainda vagueia por essa ilha amaldiçoada? Queres ser capturado e me arrastar contigo para o infortúnio, seu imbecil? Ah, é verdade, foi mal, já tô indo. Continuação na parte 2, O Sono de Emily. Só que dessa vez remake, remaster, não sei, uma versão diferente.